A Célia vai ajudar, gente. Oi, bom dia! Aqui nós somos a Rede Liberdade, que é um espaço suprapartidário de encontros e debates de ativistas de esquerda. Hoje, a nossa convidada é Isabel Acioli, que é graduada em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social. Ela ensina sobre relações raciais e branquitude. Bom dia, Isabel. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Isso, ainda estou me situando que a gente está de manhã, que a gente não tem hábito de fazer de manhã. Isabel, vamos começar. Eu queria te perguntar um pouquinho de história. Quando que se teve a percepção de que se faltava uma abordagem conjunta das pautas de gênero e de raça? Eu até gostei do tema, que o assunto fala interseccionalidade. E eu achei muito legal essa ideia de conjunto matemático e da interseção de conjuntos. Quando fui pesquisar, me agradou muito. Eu sou bem simpática à matemática. Mas aí conta pra gente, quando é que ao longo da história se percebeu essa necessidade? Ih, travou, congelou. Eu estou ouvindo um mouse. O termo interseccionalidade, ele é cunhado pela Kimberly Crenshaw. Tá congelado? Não estou ouvindo. Não, agora eu estou te ouvindo. Ai, meu Deus, está instável a conexão. Você está falando alguma coisa? Ah, estou ouvindo, ouvi um oi. Bom dia, Adriano. Tudo bem, querido? Acho que tá bem. Você tá dando? Tá, você falou assim, pronto. Eu acho que é o seguinte, acho que eu vou tentar entrar pelo celular. Tá bom, a gente espera. Sem problema. Porque Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim, estamos. Caiu. Agora caiu de vez. E a pessoa entra em pânico porque está sozinha na tela, não sabe o que fazer, né? Escreve aí, Adriano, conversa comigo aí que você está assistindo. Vamos esperar a Isabel voltar. Célia está comigo na técnica, está me ajudando. Estamos ao vivo aqui hoje de manhã, dia 20 de março de 2021, são 11h07 da manhã. Estamos aguardando a convidada retornar com um problema de conexão. Internet instável. Faz uma apresentação aí. Tá, eu vou falar sobre interseccionalidade. Ah, a imagem tá ótima agora. Agora senti firmeza, né? Agora Dancing Jazz. bom, né? Agora tá bom, querido. Mas aí tá falando da teoria de conjuntos. União de conjuntos, interseção de conjuntos, interseccionalidade, pauta de gênero e de raça. Isso. A interseccionalidade, esse termo, ele vai surgir a partir das reflexões da Kimberly Crenshaw, que é uma jurista estadunidense, certo? Ela moveu um processo contra a General Motors porque uma mulher negra sofreu racismo num processo de seleção para entrar na empresa, né, para começar a trabalhar naquela empresa. E a General Motors ganhou o processo. Por quê? Porque eles alegaram que não era racismo, porque eles contratavam homens negros, e nem era machismo, porque eles contratavam mulheres brancas. Então, eles não podiam ser machistas ou racistas, porque, enfim, homens negros trabalhavam lá e mulheres brancas também trabalhavam lá. O problema é que essa sobrecarga de opressões afetava naquela época e continua afetando as mulheres negras de um jeito muito impactante, né? Então, o que a Kimberly Crenshaw fez foi dar um nome para esse tipo de opressão que a gente já experimenta. Porque antes disso, ela cunhou esse termo em 89. Em 81, se não me engano, a
a Lélia Gonzalez, aqui no Brasil, já falava sobre racismo e sexismo na sociedade brasileira. Não tinha esse termo, interseccionalidade, mas a gente já discutia essa sobrecarga, essa sobreposição, na verdade, né, de opressões que se combinam e que afetam a vida das mulheres sobremaneira. Por exemplo, se você é uma mulher negra, lésbica, periférica, você vai ser atingida várias vezes nessas avenidas, né? Ela usa até o exemplo do tráfego. Você está numa avenida e tem tráfego vindo e te atingindo de todos os lados. Então, se você está com essas identidades, certamente você será atingida mais vezes. Eu lembrei agora, quando você estava comentando isso, eu lembrei, não sei se você assistiu a um filme que são 3 cientistas negras que trabalhavam na NASA, acho que era na NASA. Era na NASA, era coisa de lançamento de foguete, e elas eram... Foi muito legal esse filme, né? Elas eram... Além das estrelas, né? Elas faziam cálculo, eram boas em derivada, enfim, integral, e muito inteligentes. E o que elas sofreram ali, desrespeitadas, as mulheres, 3 gênios, né? 3 gênias, vamos ajustar aí. E o quanto eram desrespeitadas, né? Ninguém levava elas a sério ali dentro. E o racismo, né? A mulher tem que atravessar 10 minutos um prédio para poder ir no banheiro, porque o banheiro para negras era num outro bloco. E ela não conseguia desenvolver o trabalho dela por causa disso. Assim, é surreal, assim, que a gente tenha histórias assim, que tenham acontecido coisas assim, e se bobear, talvez não de uma maneira... Você congelou, Isabel? Não. De uma maneira assintosa, ainda acontecem, né? Casos a gente tem desse... A gente tem que ser 2 vezes melhores, né? Infelizmente, é isso que acontece. No tocante ao mercado de trabalho, aproveitando que a gente está falando das cientistas, as desigualdades raciais são mostradas tanto na busca pelo emprego quanto nas competições por espaços de chefia, de acordo com o IPEA. Você realmente acredita que as mulheres negras ainda possuem menos garantias de direito do que as brancas? Certamente, né? Porque esse racismo se apresenta no mercado de trabalho a partir da medida que acham que, por sermos negras, somos menos capazes intelectualmente. E ainda há o machismo ali de imaginar que, por ser mulher, a gente vai engravidar e que a gente vai pedir licença maternidade e essa funcionária vai ter que se afastar. Então, é melhor contratar um homem, porque com um homem não tem esse problema. Porque mesmo que ele tenha filhos, quem vai cuidar é outra pessoa, né? Então, essa sobrecarga acontece. Além disso, mesmo quando você consegue a vaga de emprego, você percebe que a sua remuneração é menor do que as outras pessoas que desempenham a mesma função, né? O mesmo trabalho ali dentro daquela organização. Então, é bem dificultado, né? É bem dificultado. É por isso que, muitas vezes, algumas mulheres negras, periféricas, inclusive, partem para empreendedorismo. E eu vejo muito sendo cooptado com a ideia de que, assim, olha só que guerreira empreendedora. Mas não é isso, não é sobrevivência. Não é do tipo, sempre sonhei em ter a minha empresa. É do tipo, já que ninguém me dá trabalho, eu vou ter que criar alguma coisa aqui, porque senão eu vou morrer de fome e os meus filhos não vão ter o que comer. E as pessoas então, romantizam essa guerreira, uma empresa, né? As pessoas romantizam essa questão de guerreira, né? Isso, e aí no final das contas, ainda tem gente que diz assim, olha, tá vendo, quando quer, vai lá e faz, né? Quando quer, como se fosse uma questão de desejo nosso, sendo que é uma questão de necessidade. Como não somos atendidos... Como se fosse uma coisa simples, né? Como se uma pessoa tivesse um capital para começar assim, mas é simples, quando quer, faz. Enfim. Exatamente. Historicamente, as questões de raça se associavam unicamente, como você tinha comentado, ao homem negro e as questões de gênero unicamente à mulher branca. Quando eu fui pesquisar isso, eu vi o movimento das sufragistas
que eram de mulheres brancas, né, pleiteavam direito para as mulheres, e vi o movimento dos direitos civis americanos também, que também liderado por negros. Nesse vácuo de mulheres e homens negros, se encontrava o não lugar, se encontravam as mulheres negras, excluídas de ambos os segmentos. Hoje em dia, em 2021, você ainda observa obstáculos dentro do movimento negro ou dentro do movimento feminista para elas, de inclusão para elas? Eu sinto que muitas mudanças estão acontecendo, que há um movimento de melhora, né? Mas, obviamente, que ainda não chegamos ao ideal. A gente tem que ser muito pé no chão. Obviamente que o movimento negro é feito de pessoas diversas, né? É, inclusive, uma ideia racista achar que um negro vai poder representar toda a raça, né? Se o Bolsonaro não representa todos os brancos, do mesmo modo, eu, mulher negra, não represento todas as negras, né? Então, assim, já que não dá para fazer essa relação com ele lá, com o homem branco, não dá para fazer essa relação com a mulher negra, né? Então, assim, eu observo que muitas vezes o movimento negro é muito diverso, são movimentos negros, e vão ter, sim, alguns que estão bem avançados nessa questão da discussão de gênero dentro do movimento negro. Mas ainda tem muito o que fazer. Certamente, muito machismo é reproduzido dentro do movimento negro. Com o movimento de mulheres do mesmo jeito, né? Somos muito diversas. Nós, mulheres, somos, enfim, tem mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres cis, mulheres lésbicas, enfim, uma infinidade. E conciliar isso dentro de um só movimento é um desafio, né? Eu vejo que muitas mulheres brancas têm, inclusive, se sensibilizado para os estudos sobre branquitude a partir do movimento feminista, né? Sentem-se tensionadas por mulheres negras dentro do movimento, do tipo, nós queremos a segunda onda do feminismo, né, principalmente, queria direito à cidade, a viver uma vida pública, né, a não ficar só restrita ao espaço da casa. Enquanto as mulheres negras, nós, as mulheres negras, já estávamos fora e trabalhando há muito tempo. Então, assim, para as mulheres brancas queimarem os sutiãs, antes as negras lavaram, passaram, guardaram. E acho que a gente, dentro do movimento feminista, tensionando isso, faz com que as mulheres brancas sintam assim, opa, eu tenho que ver uma coisa aqui. Eu ofereço um curso sobre relações raciais e branquitude. E a maioria do meu público, a maioria das minhas alunas são mulheres brancas, que vêm do movimento feminista. Aonde que é? Eu ofereço curso online. Online. Faz a propaganda aí. Contratar. Pois é, gente. Então, eu ofereço esse curso online. É um curso livre. Então, já tive alunas de 17 anos e alunas de 70 anos. É um curso introdutório sobre relações raciais no Brasil e branquitude. Então, a gente vai falar desde racismo estrutural até, enfim, hierarquia racial, branquitude, branquitude crítica e acrítica. É uma introdução, mas ela vai, ao longo do curso, a gente vai aprofundando no tema. E é muito interessante ver as pessoas brancas entendendo que não são universais, que a conversa de raça também é sobre elas, porque branco também é raça, né? Muitas vezes conseguem perceber essa unidade racial de grupos como negros, como indígenas, como povos amarelos, mas não reconhecem a unidade do grupo racial branco. E tem uma unidade, né? E, enfim, é um curso livre, tem 7 horas de duração, inclusive tem uma turma aberta agora. Geralmente eu ofereço uma turma por mês, e enfim, já estou na 25ª turma. E depois você deixa bem interessante. O link para as pessoas se inscreverem, que a gente coloca aqui na tela. Tá ótimo, deixa sim. Aí aproveitar para dizer, né, nas minhas redes sociais, eu sou @afroantropóloga, eu estou no Instagram e estou no Twitter também. E através de lá que eu também falo sobre esses temas de um modo mais simplificado, né?
Tipo, dia desses eu estava fazendo um post sobre autopercepção racial e a música do Tiaguinho. Então, assim, eu tenho que trazer essa linguagem bem acessível para a galera entender, porque eu sinto que, às vezes, esses assuntos ainda são tabus para algumas pessoas. É incrível, assim, tipo, de gente que me pergunta se é preto ou negro. Como que fala? Então, quando uma pessoa pergunta isso para mim, o que é que ela está me dizendo? Ela está dizendo para mim que tu é tão estranho, tu é tão outro, tu é tão fora do que eu conheço, que eu não sei nem como te chamar. Eu não sei nem como que fala, sabe? Então, esse é o nível de desconhecimento aqui nesse país sobre raça. Olha que a gente é 56% da população, o povo negro, né? Então, é uma coisa grave, assim. E, Isabel, passando por um assunto que, ao meu ver, é um dos mais delicados aqui, que eu montei uma pauta para você, sobre essa questão do termo lugar de fala, né? Ele está vinculado ao feminismo negro, né? Se apresenta como constituinte, ou seja, não se desvincula a narrativa da pessoa que narra, né? Só que esse termo, essa expressão, sofre críticas diversas de ser um discurso inclusivo, excludente, de ser, é lacração, enfim, como que você enxerga esse posicionamento? Como que você enxerga essa questão desse debate aí sobre o lugar de fala? Olha, Renata, Congelou? sendo bem sincera, eu acredito que exista muita má vontade para entender esse conceito. Porque é um conceito em que muitas vezes as pessoas acham que lugar. Muitas vezes as pessoas acham que lugar de fala tem a ver com quem pode falar e quem não pode falar. E não é sobre isso. É sobre perspectiva de onde se fala. Então, por exemplo, uma mulher negra vendo uma situação de racismo acontecer, ela vai dizer, enfim, olha, eu sei que isso é racismo, isso dói, eu já passei por coisa parecida, isso é violento, isso fere a gente. Uma pessoa branca vendo o racismo, uma situação racista acontecendo, assim, bem na frente dela, ela pode dizer, caramba, isso é bem errado, mas eu admito que eu já fiz isso algumas vezes. Por exemplo, se eu digo que é racista quando alguém vê um homem negro se aproximando na rua e segura a bolsa, sabe? Você vê um homem negro na rua passando e você segura a bolsa. É no automático aquilo ali, né? Aí eu digo, caramba, isso é racista, né? E aí a pessoa branca vai dizer que não, isso é involuntário, é porque sempre fiz assim. Então, vão ter perspectivas diferentes. A gente vai falar da mesma coisa, do mesmo evento, da mesma situação, só que eu vou olhar de um lado, né, e uma pessoa branca olharia do outro. Então, obviamente, nós vamos ter perspectivas diferentes. Quem sofre tem uma percepção isso, diferente tipo assim, de quem, pelo menos, está indiferente, né? Exatamente. A questão é que, assim, a questão é que, tipo, quando a gente vai falar sobre racismo, muitas pessoas brancas acham que não podem falar sobre raça. Podem. Só que ela não vai falar do lugar de quem sofreu racismo, porque pessoas brancas não sofrem racismo, né? Então, ela tem que falar a partir da perspectiva dela. O problema do conceito de lugar de fala é quando, por exemplo, eu estou aqui contando para você que eu fui seguida no mercado, alguma coisa assim, e aí vem um homem branco e diz assim, eu também fui seguida no mercado. Tá, mas você acha que você foi seguida por quê? Né? Não é todo mundo, nem todo. Sempre tem, né? Sempre tem. Então, assim, esse que é o problema, entende? O problema não é que você fale. Esse mesmo homem branco podia chegar aqui na nossa conversa e dizer assim, poxa, que situação chata, né? Mas realmente eu sei que os treinamentos para essas empresas de segurança, eles são muito racistas. Uma vez eu participei de uma seleção e era isso mesmo. Enfim, ele pode falar a partir de um outro lugar. Mas de quem sofreu racismo, não dá, entende? Porque branco não sofre racismo. Não tem para onde correr, assim. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, você está generalizando.
Mas essa generalização a gente vai ter que fazer. Branco não sofre racismo. Ele pode ter sido perseguido por outro motivo, não por racismo. Exatamente. Ele pode ser, enfim, por alguma questão ligada a capacitismo, né, enfim, etarismo, por uma questão de classe, né, mas racismo, não. Não. E quando acontece de a pessoa, na verdade, a gente vê isso talvez dentro do meio acadêmico, não sei, quando se apropria da construção da narrativa sem a vivência da discriminação e do preconceito, como você observa essa postura de alguns ativistas de querer falar, né, de ter o lugar de fala e dar a orientação, né, sem ter sofrido a discriminação que a gente comentou, na verdade, um complemento da pergunta anterior. Quando você fala isso, Renato, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava num seminário sobre branquitude aqui na Federal do Ceará. E aí, foi um dia todo de debate, e, enfim, foi um negócio bem interessante, foi um evento muito bom. E no final, um professor branco falou assim: olha, Isabel, eu acho que você está errada, porque se você continuar falando desse jeito, os brancos não vão querer te ajudar. Como se eu estivesse, assim, pedindo: brancos, por favor, olhem para mim, né? Então, assim, era: Isabel, se você continuar desse jeito, os brancos não vão te ajudar, você tem que fazer assim, ó. E aí ele quis me dizer como eu deveria atuar, né? Como eu deveria ser ativista, como eu deveria militar, porque ele, homem branco, era que sabia como eu, mulher negra, deveria fazer o movimento de mulheres negras. Então, assim, chega a ser engraçado quando a gente narra essa conversa, essa situação, né? É ridículo, é desonesto. É desonesto, é isso que eu acho. É ridículo e desonesto que pessoas. Não, e na cabeça dessa pessoa, ela está querendo ajudar, né? Não, eu tô querendo te ajudar. A mentalidade dessa pessoa é que ela está te ajudando, mas ela está querendo ensinar o seu trabalho, uma coisa que você faz sempre, uma coisa que você estudou. Assim, E querendo retirar a minha autonomia, né? Você quer retirar a autonomia. Há muitas pessoas brancas, às vezes, querem tutelar os negros, né? Ou como tentam muitas vezes tutelar as mulheres, né? Ai, tadinha, vem cá. Aí tem aquela coisa paternalista, né? Do tipo: vem cá que eu sei o que, como deve fazer. Não, eu faço para ti, não precisa, eu dou um jeito. Na verdade, a gente não quer que alguém tome a frente. A gente quer assumir cada vez mais, né? A nossa proporcionalidade, né? Porque muitas vezes, Renato, o movimento negro brigou por representatividade. A gente queria um de nós lá, né? Mas agora não, a gente quer proporcionalidade. Porque só uma pessoa branca não representa todos os brancos. Então, só uma pessoa negra não representa todos os negros. Se nós somos 56% da população, a gente quer ocupar 56% dos espaços. Inclusive os espaços de poder, de decisão, né? É justo. Não, e a gente também precisa ter o direito de errar, né? A gente tem que ser uma liberdade de escolha, de decisão, em que a gente, até o direito de errar, seja assegurado para a gente, né? Que essas pessoas não permitem, né? Ficam ali. Enfim. Isabel, e quanto a estereótipos negativos, né? Comportamento exagerado, esse deboche que a pessoa está com uma bata de religião, essa hipersexualização da mulher negra na mídia, como é que você observa esse comportamento? Ele ainda existe? Você ainda vê isso bem presente na mídia, enfim, na sociedade de modo geral? Sim, infelizmente eu vejo muitíssimo. Principalmente os estereótipos com relação à mulher negra raivosa, ao homem negro potencialmente estuprador, sabe? A criança negra que não é digna de cuidado. Você vê uma criança negra desacompanhada na rua, você passa reto.
Se você vê uma criança branca desacompanhada na rua, você aborda, você diz, ei, cadê seu pai? Cadê sua mãe? Você tá sozinha? Precisa de alguma coisa? Vou chamar a polícia. Você vê uma criança negra, ela pode estar bem vestida, mal vestida, do jeito que for. A pessoa passa reto, né? Então, assim, esses estereótipos negativos, eles fazem mal a toda a população negra, tá? Crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos. Mas, em especial, obviamente, eu observo, né? Com as mulheres negras é mais severo, e principalmente também com as bichas pretas afeminadas, né? É difícil sair desse estereótipo até para a gente conseguir traçar outros planos nas nossas vidas, sabe? É difícil porque parece que nos encaixa e dita que nós temos um certo caminho a seguir e impede até que a gente desenvolva nossa subjetividade e nossos sonhos. Você tem direito de sonhar, de imaginar coisas para si, entendeu? Ou Enfim, até sonha, mas sonha é muito baixo, né? severo. Você está com uma baixa estima tão grande que você não. Nem você acredita em você. Você vai. Sonha limitado. Exatamente. Exatamente, porque assim, eu pesquiso sobre branquitude, né? Então, o que que esse sistema, né, sistema de nominação faz? Ele faz com que a gente construa um pensamento bem dicotômico, assim, branco bom, branco bonito, branco inteligente, negro mau, negro feio, negro sujo. Então você cresce com essa ideia de que seu cabelo é feio, que sua boca é feia, seu nariz é feio, você é incapaz intelectualmente. Como é que sonha? Parece muito ousado imaginar entrar na universidade, ter um bom emprego, passar no concurso público, ter uma família, filhos. Parece uma coisa muito. Como assim? Mas nenhum homem vai me querer. Eu sou uma mulher preta, entende? Como que eu vou entrar num bom cargo? Ninguém nunca vai me promover. Então você vai, isso emocionalmente é adoecedor. É tanto que se você for procurar os índices de suicídio no Brasil, você vai lá no topo, homens negros. Homens negros. Nossa, uma coisa que eu Então até nunca tinha nisso, né? A nossa realidade pensado. social é toda entrecortada por raça. Pegue o indicador social. Qualquer um deles vai ter raça. Se você cruzar o dado racial, você vai observar como pessoas racializadas, negras, amarelas, indígenas, sofrem mais. É incrível, assim, dados sobre moradia, trabalho, relacionamento afetivo, tudo, Renato, tudo. Sério mesmo, no Brasil, raça não é um recorte, é um ponto de partida. As pessoas têm que entender isso, né? É a raça que vai estabelecer quais são os lugares de poder e quais os lugares de subordinação e quem vai ficar nesses lugares, né? Então é um debate urgente mesmo. Muito profundo, né? Não dá para falar isso daí fazendo piada. Ô, Isabel, e com relação à saúde da mulher negra? É fato que há mais mortes em abortos clandestinos e negligências médicas, que elas sofrem mais? Sim. E uma coisa muito recorrente, inclusive nos relatos e dados, né, estatísticos, da questão da violência obstétrica. Negam analgesia, negam, enfim, anestésico para mulheres negras, demoram a oferecer esses cuidados para mulheres negras porque supõe-se que mulheres negras suportam melhor a dor. Então, parte do pressuposto que a gente tem que aguentar. Esse é um resquício colonial, inclusive, muito forte, né? De achar que porque nós sofremos violências absurdas, enfim, açoites horríveis, que a gente está acostumado com dor. E porque a gente está acostumado, deixa ali, né? Eu me recordo que quando eu fui ter meu filho hoje tem 15 anos, Vinícius, lindo, um black desse tamanho, mas quando eu fui ter ele na maternidade, a gente sofreu a violência obstétrica do tipo,
cala a boca, para que esse choro, para que você está gritando, seu filho não vai nascer por aí. Eram falas e atos absurdos. E essa negligência vai resvalar na mortalidade materno-infantil. Saiu uma pesquisa, não é no contexto brasileiro, né? É no contexto estadunidense, mas saiu uma pesquisa mostrando, né, trazendo evidências de que os bebês negros morrem menos quando são cuidados por médicos negros. Quantos médicos negros você acha que a gente tem? Pouquíssimos. Não teve um rapaz, acho que era, eu não sei de qual país, o rapaz estava fazendo doutorado aqui no Brasil, não sei se você se lembra dessa história. E ele estava querendo estudar sobre o SUS para levar para o país dele, era um país lusofônico, enfim. E aí, quando ele chegou ele ia para uma entrevista num hospital, ele ia ser treinado por um médico, por um pesquisador, para entender bem a dinâmica do SUS. Quando ele chegou na recepção, ele se identificou. Não, ninguém tratou ele como médico também, entendeu? Ele era, você está aqui para a vaga da Pafarrê? Você está aqui, mas é o quê? Você quer falar com o médico? Peraí, você é médico? Não, peraí, me explica direito, você é o médico? E ele ficou horrorizado, assim, o rapaz de uma entrevista que ele não podia ser o médico. Como assim, né? Olha só que maluco, né, Renata? Porque essas hierarquias raciais, elas vão determinar planos. Existe um plano para a vida de uma pessoa negra e existe um plano para a vida de uma pessoa branca, né? Uma pessoa negra como eu, por exemplo, que conseguiu entrar na universidade, conseguiu fazer graduação e mestrado, é uma pessoa que furou essa bolha, né? Eu sou um plano que deu errado. Que bom que eu dei errado, né? Assim, entre aspas, para esse plano. Mas o plano certo para mim era outro, né? Eu fui mãe adolescente, estudei escola pública, tudo indicava para mim um outro caminho para minha vida, né? E obviamente eu tive muita vontade, mas eu tive muita ajuda, né? Sou mulher de 33 anos e eu me lembro de, tipo assim, sonhar, né, nesse período dos governos de esquerda, nos lugares que eu ocupo hoje, assim, sonhava em terminar mestrado e dar aula, né? E eu estou colhendo hoje esses investimentos que fizeram em mim lá atrás. Eu sinto profundo tristeza e pesar em pensar nos adolescentes de hoje e quais sonhos que eles podem ter, para qual futuro que eles terão. Que sabe? perspectiva que tem, né? Hoje em Que dia. perspectiva que tem, porque eu construí meus sonhos naquela época. E, obviamente, que eu demorei muito mais tempo para conseguir, para conquistar, demorou muito mais, eu trabalhei muito mais, mas... E esses meninos, e o meu filho, entende? E como será? Não tem perspectiva, tipo assim, não sabe, não consegue nem planejar, sabe? Perspectiva zero. Então, assim, existe um plano de vida para os brancos, que é o plano do privilégio, e existe um plano de vida para os negros, que é a necropolítica. É uma política de morte, é um plano de morte mesmo. E é morte mesmo. Ontem eu estava falando sobre isso, sobre os dados da vacinação agora. Olha, é triste, porque reflete o nosso racismo estrutural, né? Os negros morrem mais e são menos vacinados. A faixa etária que está sendo vacinada agora é dos mais velhos, né? E a gente não chega lá. A expectativa de vida é menor, né? Por uma série de negligências com saúde, enfim, que se tem a vida inteira. Gente, isso é muito sério, né? Por qualquer ângulo que a gente olhe, você esbarra nessa questão. Isabel, quais são as principais pautas do movimento de mulheres negras? Se você puder discorrer um pouquinho para a gente. Olha, eu me lembro que na época dos períodos de governos de esquerda, a gente sempre fazia a Marcha das Mulheres Negras, né? E eu me lembro que a gente teve alguns avanços, e na época a gente falava sobre o bem viver,
A pauta era bem viver. Olha só, a gente saiu do sobreviver para o bem viver. Hoje eu vejo que a gente voltou de novo para sobreviver, sabe, Renato? A gente tem pautas do tipo fome. Eu participo de 2 projetos, e nos 2 projetos eu estou recolhendo alimento. É esse o nível que a gente afundou, assim. A nossa pauta, no momento, é observar as pessoas nas periferias que estão com fome. É brigar por auxílio emergencial até o final da pandemia, com valor digno de R$ 600, que é o mínimo, né? Então, assim, se você observar as pautas do movimento de mulheres negras, são pautas que são muito comuns para a gente, né? Que um homem branco de esquerda provavelmente poderia apoiar, não é? Então, assim, a gente não está fazendo. Muitas vezes as pessoas acham que a gente está fazendo uma militância que nos aparta, que nos divide, o que essas mulheres negras querem, olha ali, lá vão um grupinho delas e elas, sabe, estão se dividindo. E olha o que a gente está pedindo, se não é pensando Comida, nisso né? todo. Um Comida, cara. sabonete, uma pasta de dente, um básico. Eu estava estudando essa semana, eu faço outra graduação e faço matéria de economia. E aí a professora mostrou os gráficos de 2021, no primeiro bimestre de 2021 e de 2020. E essa questão de alimentos que você falou no gráfico, um gráfico de pizza, é tipo quase metade do gráfico, tá? A escassez de alimentos, que é uma coisa aterrorizante. Como é que voltamos a entrar nessa situação que as pessoas passam fome, gente? Assim, Voltamos para o mapa da fome. Voltamos para o mapa da fome. É um retrocesso tão profundo, Renato, que é isso. Comecei a fazer esse comparativo, porque é isso. A gente saiu de marchar pelo bem viver, pelo direito de ter uma vida boa, para sobreviver de novo, sabe? Isso é absurdo. Eu sou de Fortaleza, Ceará, e aqui na minha cidade, hoje de manhã, eu precisei sair de casa. Onde passava de carro, era todo sinal. Juro para você, todos os sinais. Tinha crianças, mulheres, sabe, pessoas na rua pedindo com placas escrito fome. A galera não tá mais pedindo dinheiro, estão pedindo sim, pelo amor de Deus, se você tiver uma comida aí dentro do seu carro, me dá, por favor. Então, assim, tá muito mais profundo. Obviamente que nós temos sim pautas que são muito caras para a gente. Eu acho que o nosso direito de maternar é importante, né? A gente quer poder criar os nossos filhos, que os nossos filhos sobrevivam à violência do Estado, né? Eu tenho um menino de 15 anos, meninos negros de 15 a 21 anos, se não me engano, é a faixa que mais morre nesse de violência letal intencional. Então, isso psicologicamente, gente, também é um peso muito grande. Meu filho, para onde você vai? Leva a identidade, né? Quanto antes da pandemia era assim, né? Você vai sair para algum canto? Se arruma, filho. Por que a gente faz essas coisas? Porque a gente quer tentar driblar de alguma forma, né? Driblar de alguma forma. Olha, eu conheci uma moça que ela também falava isso pro filho, o filho tinha 19 anos, aqui no Rio, ela falava, meu filho, se a polícia te parar, você acate tudo, esteja sempre com o documento, deixa te revistar, porque ela ficava com medo de qualquer dia o filho podia não voltar para casa. E eu ainda me lembrei daquele filme, O Ódio que Semeamos. O ódio que você semeia. O ódio que você semeia. A primeira cena já foi um tapa na minha cara, né? O pai ensinando os filhos a posicionar a mão para ser revistado, umas crianças pequenininhas. Aquilo ali já foi uma punhalada assistir a esse filme que ainda não assistiu, uma sugestão. Para mim foi bem marcante esse filme. No movimento de mulheres negras, muitas vezes a gente tem uma pauta também muito importante, é o encarceramento em massa do povo negro, né? E aí algumas feministas... pronto, já vamos juntando, né? Vamos juntando. Algumas feministas brancas ficam assim, mas essa pauta não é nossa, eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí elas esquecem que essas pessoas negras que estão sendo presas, esses homens negros que estão sendo presos, são nossos filhos,
nossos pais, nossos maridos, nossos irmãos, e quando eles são presos, adivinha quem cuida deles lá dentro? Porque o Estado não dá, aqui no Ceará, não dá água potável, não dá água mineral, certo? Não dá água limpa para a pessoa beber. Então, assim, é do mais básico a, tipo assim, vassoura para varrer a cela, a todo tipo de coisa. Então, assim, esse é um problema nosso. O Estado, de um modo geral, não tem intenção, né, para uma política racista, de investir dinheiro na polícia carcerária, na população carcerária. E a sociedade, de um modo geral, com essa visão também punitivista, né, em que uma água limpa é privilégio, juntou ali, né, a fome com a vontade de comer, a gente vê esse tipo de coisa absurda, de não ter um copo d'água para beber. É isso que eu ia te perguntar, se a sociedade estava pautando o assunto com relação a isso, né, a violência do Estado, mas você já respondeu que não. Uma pergunta agora que eu acho mais técnica, eu nem sei se a gente se vai, mas eu acho que ajuda de qualquer forma as pessoas entenderem a temática. Há quem se defina como feminista negra, quem se defina como feminista interseccional, foi o que a gente falou lá no começo, e que outras preferem o termo mulherismo. E se esse debate faz sentido para você? Faz sentido para mim, porque eu acho que essa questão da denominação é muito cara. A gente quer se autodefinir, né? Porque tem tanta gente definindo as mulheres negras e as mulheres em geral, né? Que a gente quer ter esse poder de dizer quem, né, nós somos. Então, faz sentido a partir do momento em que a gente quer ter esse direito de se definir. Com relação ao feminismo negro e o feminismo interseccional, eu observo que não dá para ser um feminismo interseccional que não olhe raça. Raça é estrutural ali naquele momento para você observar um feminismo interseccional. A interseccionalidade, o conceito em si, ele tem um tripé, enfim, ele tem uma base lá que não pode faltar, que é raça. Então, você pode colocar raça, gênero, classe, raça, gênero, regionalidade. Aí, se uma pessoa sudestina, sulista, né, nordestina. Então, pode ser raça, gênero e etarismo, raça, gênero e capacitismo, raça, gênero, enfim. Entende? Então, mas raça sempre tem que estar lá. Eu advogo que raça e gênero, né? Porque sou feminista interseccional. E muitas mulheres preferem dizer feministas negras porque entendem que a sua epistemologia também é toda negra. As minhas referências são negras. Eu venho desse lugar que vem, né, trazendo essa herança preta muito forte. Então, assim, eu me digo uma feminista interseccional porque também tem outras referências que não são negras. Gosto muito do feminismo indígena, decolonial, enfim, então trago também esses outros lugares que eu acho interessante. E com relação ao mulherismo africano, é uma outra corrente, né? Elas não se dizem feministas, né? Elas se dizem mulheristas. Tem até um artigo chamado O que é um nome? O que é um nome? É da Patrícia Hill Collins. É bem interessante para falar sobre essas questões de denominação, sabe? Já fica uma indicação de leitura aí para a galera, mas é interessante porque o mulherismo, ele faz algumas críticas ao feminismo, ao modo como as mulheres tratam os homens, do tipo, quando uma mulher branca que está alinhada a esse feminismo hegemônico, a esse feminismo neoliberal, diz que a gente tem que ter cuidado com esses machos e que esses machos são estupradores. Geralmente, esses machos que são supostamente estupradores são os homens negros, né? Os homens brancos não estão entrando na conta. E aí, enfim, o mulherismo africano faz toda uma crítica a isso e também uma valorização à família negra. Uhum. Nós, pessoas negras, não tivemos o direito a constituir laços de afeto com as nossas famílias. Por quê? Porque daqui a pouco meu filho podia ser vendido, como se coisa fosse, né? Como se fosse algo, né? Enfim, uma mercadoria. Então, a gente tinha dificuldade, e até hoje eu vejo que nós, pessoas negras, temos esse trauma intergeracional de dificuldade com afeto,
em estabelecer laços de afeto, né? Então, o Mulherismo Africana, ele valoriza muito a questão da família negra, essa reconstituição desses laços, dessa família africana, né? Vai ter uma Porque outra são marcas organização. profundas, né? Às vezes você não está vivendo isso agora, mas a tua avó viveu isso e vem contar uma história, e você vive toda aquela dor, ouvindo aquela história de novo. E assim, às vezes o referencial para uma mulher branca, que é tipo assim, sabe? Tipo, eu não quero, eu já fui há muito tempo relegada para essa família tradicional, eu não quero isso, eu quero romper com isso, eu quero dizer que famílias podem ser diversas, diversos arranjos familiares importam. Mas para as mulheres negras, isso não aconteceu, né? Outra crítica, né? Muitas mulheres brancas dizem assim, negócio de romantismo, ai, que coisa ridícula, não sei o quê. Enquanto as mulheres negras estão, tipo assim, sonhando para um dia ganhar flor. Então, assim, o referencial muda tanto que essas reivindicações, de que para uma é uma coisa ridícula, para outra é importante. Essa semana eu dei aula um curso sobre feminismo negro e eu tive uma aluna, Maria. Se você estiver escutando, Maria, um beijo para você. A Maria fez 50 anos e ela se emocionou falando que ela ganhou flores pela primeira vez. Então, assim, que para uma mulher branca pode ser alguma coisa, talvez, mais ou menos normal, ou comum, ou que besteira, eu nem gosto de flor, para uma mulher negra foi E emocionante. de repente você já ganhou adolescente, não é nada demais, né? Você ganhou do teu pai, de um namoradinho, não sei o quê, com 15 anos. Gente do céu, essa daí. Não, ela 50 anos, ela se emocionou, assim, ela se emocionou muito contando disso, porque ela é do interior de São Paulo, acho que é de Sertãozinho, e ela Eu falou tenho uma assim, amiga de Sertãozinho, pronto, sociedade. ela falou assim, emocionada sobre isso, sabe? Então, esses lugares dos afetos, essa reconstrução dos laços pra gente, né, é algo muito caro. E que, às vezes, quando a gente vai falar isso para mulheres negras, para mulheres brancas que são feministas, elas ficam assim, tipo, por que esse apego todo à família, sabe? Por que você tá falando sobre isso? Então, tipo assim, sério que tá toda boba aí por causa de flor, né? Por causa de flor só, fala sério. E aí, todo esse contexto nos diferencia. Então, a gente tem que estar muito aberta uma à outra para entender também esses referenciais, né, bem diversos. E, Isabel, e um outro assunto espinhoso, a gente já vai caminhando para o final, mas eu vou te fazer essa pergunta. Com essa questão, quando se questiona a negritude da pessoa, mas ele não é tão negro, ele é negro de pele clara, essa autodefinição. E aí tem um outro que se diz negro e aí se autodeclara negro e aí frauda um sistema de cotas. É um assunto que ainda é bem espinhoso, né? Essa autodeclaração aí. Queria que você falasse um pouquinho a respeito, por favor. A gente tem uma história aqui no Brasil de miscigenação muito forte. E essa miscigenação, ela veio para diluir as nossas identidades raciais. E, de certa forma, ela conseguiu isso de modo muito bem feito, né? Porque muitas famílias interraciais surgiram e essas identidades, às vezes, não são tão delimitadas. Tem muita gente que se sente num limbo. É muito comum, eu sempre encontro pessoas assim, gente que vê minhas redes sociais e me manda um inbox perguntando assim, Isabel, eu sou preto, você acha que eu sou negro? Sabe? Isso acontece bastante. Eu acho, Renata, que a gente tem que falar ainda bastante sobre a autoidentificação racial e uma questãozinha básica, que é, segundo o Estatuto da Igualdade Racial, o grupo de negros é formado por quem se diz preto e por quem se diz pardo. Junta preto mais pardo e forma o grupo negros. Então, toda vez que uma pessoa branca diz que é parda porque tem um pai negro ou avô negro, não, a minha pele é branca, mas eu sou parda porque eu tenho um pai negro. Ela está fazendo uma comunicação falsa. Porque se a pele dela é branca,
ela é vista como uma pessoa branca e ela não é vista como uma pessoa parda. Inclusive, em documentos oficiais, isso pode ser até visto como fraude, né? E essa é uma informação que muitas vezes eu acho que as pessoas não sabem. Não sabem, só pode. Porque, assim, eu tô sendo, assim, bem sincera, eu acho que não sabem. Aqui no Brasil, é muito importante a gente falar que a classificação racial, ela é pela aparência, não é pela origem. Por exemplo... Não, ninguém vai pegar, um PM não vai pegar a árvore genealógica do rapaz, né? Para ver se um dia ele teve uma pessoa branca ou uma pessoa negra na família. Se ele for, se ele não for branco, ele vai ser abordado e tratado como negro, né? Exatamente. Tipo assim, eu sou uma mulher negra, mas meu pai é branco. Dá para eu dizer que eu sou branca? Ó, eu sou branca, viu? Não dá. Por quê? Porque minha pele é escura. Simples assim. Então, o mesmo caminho dá para fazer com pessoa branca. Se você tem a pele clara, não importa se seu pai e sua mãe, sabe? Se sua avó, se você tem um tio negro, não importa. Se sua pele é branca, você é tratado como branco e tem os privilégios que a branquitude lhe concede. Você pode ter um pai negro, mas se você tem a pele branca, quando você vai no mercado, ninguém te segue. Por quê? Porque você é branco. Entende? Não por você ser branco, né? Então, assim, a classificação racial, ela acontece a partir desse fenótipo. Mas as pessoas que têm o fenótipo ali misturado, que é uma pessoa que tem uma pele escura, mas aí tem um cabelo liso, e aí tem o nariz afilado, e aí, o que a gente faz com essas pessoas que às vezes estão no meio do caminho ali, no limbo, né? Olha, eu reconheço que a gente movimento negro, né? Falando aqui enquanto história do movimento negro, a gente vem de uma luta lá pela época dos anos 70 para que as pessoas pretas e pardas fossem consideradas negras. Por quê? Porque os pardos, se você olhar os indicadores sociais dos pardos e dos pretos, é muito parecido. Então, a gente tem uma semelhança muito forte com relação à estatística. Além disso, muitas pessoas negras têm dificuldade de se afirmar negra, de se afirmar preta, e prefere dizer parda. Quando eu me assumi negra, quando eu comecei a falar, olha, eu sou uma mulher negra, me reconheço como mulher negra, algumas pessoas da minha família disseram assim, não diga isso de você, você é uma pessoa ótima, você é só moreninha, como se eu estivesse me depreciando. Entende? Então, muitas vezes, quando a gente consegue se fortalecer para dizer que é negro, vem algumas pessoas e dizem assim, não diga isso de você, não fale assim, você é uma pessoa boa, você não pode falar isso de você. Então, demora muito para a gente conseguir afirmar a nossa identidade. E aí, quando a gente consegue, agora a regra muda. Agora, negro de pele clara não entra mais. Então, assim, a Sueli Carneiro é uma intelectual negra super respeitada, fundadora do Gelé 10, uma mulher, uma intelectual incrível, e ela é da época que mobilizou, né, para juntar pretos e pardos no grupo negro. Então, houve um trabalho muito grande para juntar essas duas categorias. E não somos nós agora, que estamos vivendo agora em 2021, fazendo o movimento negro de 2021, que vamos dizer negro de pele clara para lá, negro de pele retinta para cá. É uma burrice. Olha, assim. Eu tirei essa pergunta de uma entrevista da Sueli Carneiro mesmo. Pronto, é isso. Ela isso, tipo assim, é um tiro assim. no pé. Ela fala, se não me engano, nessa entrevista, ela fala que é um tiro no pé, porque assim, a gente tentou durante muito tempo construir uma unidade, né, das pessoas negras, né, entre as pessoas negras, dessas características e tal. E aí vem agora um pessoal que chegou agora, que vem discutir raça no Twitter, sabe, que com pouquíssimos caracteres agora vem desmerecer pessoas negras de pele clara, dizendo que são afrobeges. Que é isso, gente? Respeito. Olha, essa Respeito a nossa expressão história, eu nem tinha luta, ouvido, sabe? mas assim, é um absurdo, né? Isabel, e essa questão de branquitude? Com esse tema, o colorismo.
O termo o quê? Não, pode falar. Afrobege? Não, pode falar, fica à vontade. Não, você pode terminar. Tem uma amiga minha, que é a Gabriela Bacelar, Pronto, a Gabriela Bacelar, que é uma amiga minha, que é uma antropóloga negra, ela pesquisa sobre essa questão do colorismo. E ela fala sobre os termos afrobege, que é um novo termo criado dentro do movimento negro para desmerecer pessoas que são, inclusive, de dentro do movimento também, né? Para deslegitimar a negritude do outro. Você vê, né? Todo movimento vai ter suas dificuldades, suas cisões, suas diferenças, e o movimento negro não é perfeito, imaculado, e obviamente vai ter as suas também, né? Mas essas cisões se demora a se chegar a algum lugar com tanta cisão e com tanta liderança com pensamento, tanta corrente, quebrando o movimento de uma forma contínua, né? Alinhada. Vou te perguntar agora sobre branquitude. Qual que é o conceito de branquitude e como que esse estudo entrou na sua vida? Pronto. Eu fui formada pelo movimento negro, né? Todas as minhas referências, assim, sobre raça vêm do movimento negro, não foi a educação formal universitária que me deu. Eu não li Lélia Gonzalez, não li Sueli Carneiro na universidade. Os professores da universidade não colocavam nas emendas, mesmo sendo um curso de ciências sociais. Então, veja só a profundidade aí do problema, né? Mas o movimento negro me formou, né? Fiz vários cursos, vários momentos de troca, de formação. E eu já há muito tempo estudava sobre a questão das mulheres negras, das pessoas negras. E a gente falava sobre relações raciais e a gente falava sempre só de negros. Opa, tem alguma coisa faltando aí. Que relação é essa que a gente só fala de um termo e não fala dos outros? Então, eu comecei a pesquisar também sobre os outros atores envolvidos nessa ideia de relações raciais. E foi assim que eu cheguei à ideia de branquitude, né? O conceito de branquitude. As pessoas acham que é um conceito novo, mas não é. Vem desde o Guerreiro Ramos, né? Tem uns estudos críticos da branquitude que surgem, acho que nos anos 70, lá nos Estados Unidos também. Então, já tem uma longa caminhada, certo? E quando a gente pensa sobre branquitude, o que seria isso? Branquitude não é um sinônimo para brancos. Não é. É também o nome que a gente dá para esse grupo de pessoas, mas é mais do que isso. É também o lugar mais elevado da hierarquia racial. É esse lugar de privilégios. É esse sistema que coloca essa ideia que brancos são esse grupo universal privilegiado e todos os outros racializados são marginalizados, estão embaixo. Então, é um sistema de opressão e de dominação, mas é também o nome que a gente dá para esse conjunto, né, de pessoas. Do mesmo jeito que a gente fala sobre a nossa negritude, há também a branquitude, né? Só que na questão da negritude, acho que tem muito mais a ver com as nossas potencialidades, a nossa epistemologia, a nossa cultura, né? E com a questão da branquitude, a cultura da branquitude está totalmente envolvida com o poder. Um dos principais poderes da branquitude é ser inominado. Muitas vezes, quando eu termino a aula, vem alguém e diz assim: nossa, Isabel, eu nunca tinha tido uma professora negra, você é uma mulher negra incrível, eu fiquei surpreso com a sua aula. E eu fico pensando, surpreso por quê? Se fosse um professor branco, tendo um bom desempenho em sala de aula, será que essa pessoa ficaria surpresa? O que é que essa surpresa comunica, né? Ou então, eu nunca digo, eu tive uma professora branca na universidade, sabe? Então, sempre a gente define negro, branco a gente não define. É uma coisa realmente... ele é um ótimo cantor negro. Exatamente. O branco, ele é um ótimo cantor. Né? Tem uma frase
Isso, tem uma frase da Grada Quilomba que eu sempre utilizo para falar sobre essa questão, que ela diz o seguinte: uma mulher negra diz que é uma mulher negra, uma mulher branca diz que é uma mulher, e um homem branco diz que é uma pessoa. Uma pessoa. Olha só Sintetizou. como isso é Sintetizou. profundo, né? É isso, você acha que você é um ser universal, entende? Você não é marcado nem por raça e nem por gênero. A Simone de Beauvoir falava, né, dentre várias coisas, que a mulher é o outro do homem, certo? A mulher é o outro do homem. A mulher negra é o outro desse outro. Então a gente é duplamente removida, sabe? Duplamente movida para fora, por conta de gênero e raça. Olha só como isso se articula de novo aqui nesse entendimento, né? De novo. Ô, Isabel, e você acha, É você isso. observa que a esquerda, não sei, talvez o movimento identitário, não sei se como sintetizar, mas que ainda se escorrega dessa questão de Olimpíadas da opressão, em que fica um segmento brigando com o outro, quem é mais oprimido, quem foi mais oprimido, e aí abre um canal para começarem, isso é vitimismo, é mimimi, é pipipi. Infelizmente, sabe? Eu fico muito cansada disso, assim. Eu tenho usado um exemplo em sala de aula para tentar explicar sobre essas lutas. Porque essas lutas, Renata, a gente tem que ter um entendimento que elas são combinadas, certo? De que adianta eu ser contra as opressões das mulheres, mas as negras não. Entende? De que adianta eu ser contra a opressão às mulheres, mas as pessoas com deficiência não. Entende? Então eu não posso, como a gente diz aqui, né, cobrir um santo e descobrir outro, né? Essa expressão é bem usada aqui, né? Você cobre um santo e descobre outro. Não dá. Então, o que eu tenho dito para os meus alunos, assim, olha, a luta contra a opressão não é como uma ida ao mercado em que você pega um item da prateleira e vai passar um mês com aquele 1 quilo de feijão. Não vai resolver o problema. Se você está com fome, 1 quilo de feijão para passar um mês não vai te dar o que quer. A luta contra as opressões é como uma ida ao mercado em que você compra uma cesta básica. Beleza, eu vou pegar aqui a luta pelos direitos das mulheres, luta pelos direitos das pessoas com deficiência, luta pelo direito das pessoas negras, luta pelo direito dos povos indígenas. Tá entendendo? Ou você compra a ideia toda, ou só metade, só uma parte, só uma gotinha, não vai resolver. Ou você é contra as opressões, aí de gênero, de classe, de raça, vamos colocar aqui várias, tá? Ou você entende? Entendo. E eu tenho um amigo que toda vez que a gente conversa, ele é um amigo bem querido, mas a gente entra num embate porque na minha cabeça, é isso que você está falando, não entra na minha cabeça uma pessoa homossexual, um rapaz homossexual, se achar no direito de ser racista, ou um rapaz negro se achar no direito de ser homofóbico, assim, como é que pode? Você sofre você é apontado, você também sofre preconceito, discriminação, mas quando você não é uma coisa, mas pelo menos eu não sou gay, mas pelo menos eu sou branco. Como assim? Nossa, Assim, então parece assim. E aí você aponta o racismo dessas pessoas, né? Por exemplo, sei lá, de um homem gay, né, branco. Aí você fala assim, você foi racista. Aí a pessoa diz, como que eu fui racista? Eu sou gay. É como quem diz assim, como que eu sou racista? Eu até tenho uma bicicleta. Tipo, faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, gente. Então, é isso. Você não pode achar que porque você é vítima de uma opressão, você está livre de ser opressor. Um exemplo disso, bem do meio comunzão, assim, foi o que aconteceu com a Carol Conká. A Carol Conká é uma mulher negra, certo? Sofreu opressão de gênero e de raça. Mas ela foi xenofóbica no programa.
ela foi muito xenofóbica contra uma menina que tem lá, que é nordestina. Então, não é porque eu sou alvo de opressões que eu não posso oprimir, dependendo do contexto, né? Então, assim, esse é um Não, exemplo e a para mostrar que nordestina não é também porque fez a você mesma é coisa. no meu caso, né? E cometeu bifobia, enfim, esses dias agora. Esses Então, dias assim, agora. gente, não é porque você está num grupo marginalizado, isso, não é porque você está num grupo marginalizado que você está livre, entre aspas, de cometer opressão, né, contra outros grupos. Então, assim, essas lutas, elas têm que ser combinadas. O mundo novo que eu sonho, né, e que eu luto para construir, não é só para as mulheres negras. Não é só para isso. Não é só para que as mulheres negras tenham, sabe, uma qualidade de vida melhor, Que direito as a ter mulheres dívidas. É para negras todos. também tenham, né? De coisas Exatamente. que as pessoas já têm, que as outras Exatamente. pessoas já têm. Exatamente isso. O Isabel, Perfeito. a gente está a 1h06. Eu tinha mais uma, duas, três, quatro, cinco, mais meia dúzia de perguntas e a gente vai ficar aqui, o assunto vai longe. Eu vou te fazer mais duas só para a gente poder encerrar. A pergunta Tá bom. que eu vou fazer agora por exemplo, tem pessoas que não se acham racistas. Ah, eu cumprimento o porteiro, eu falo com. Eu até tenho amigos negros, né? Que a gente escuta, mas aí o filho vai fazer vestibular e aí adota. Ah, tem que ser por meritocracia, eu não acho que tem que ter cota. Entendeu? Como é que você enxerga assim, essa contradição, esse ser antirracista, na verdade, da boca para fora e não ser antirracista na prática, né? Tem um termo da Laila Saad chamado excepcionalidade branca. A gente tem alguns consensos de que o racismo é estrutural e nós todos estamos dentro dessa estrutura, tá? Então, se a gente pensar em termos de estrutura, todos os negros sofrem racismo, tá? Porque não tem um plano de vida para ele que é uma política de morte, né, a necropolítica, e todos os brancos colhem o privilégio de ser branco, né, o privilégio da branquitude. E todos os brancos são racistas, quando a gente pensa a nível estrutural. Muita gente tem dificuldade severa de entender isso, mas é muito fácil. Toda vez que eu quero saber se alguém é negro, né, se alguém é racializado, eu pergunto, mas você já sofreu racismo? A pessoa pode até nem ter muita consciência racial, mas ela vai pensar, teve aquele dia no mercado, né? Ou então, teve aquela abordagem policial, ou então, teve aquele emprego que eu era mais qualificado, mas eu não fiquei, não fui selecionado. Então, mesmo que você não tenha consciência racial, você sabe que algumas questões aconteceram na sua vida e que aquilo ali pode ter sido racismo, né? Com os brancos, eles acham, muitas pessoas brancas acham que só é racismo se eu xingar alguém, se eu bater em alguém. Então, aquele exemplo que eu dei mais cedo de segurar a bolsa com mais força, quando uma pessoa negra passa, aquilo ali não é racismo. Ou quando Ou entra então no dizer, ônibus, entra um rapaz negro no ônibus, as pessoas ficam desconfortáveis, né? Você vê. olhando, onde vai sentar, será que vai sentar, né? E olha só, isso também é racismo, porque o racismo, quando a gente diz que ele é estrutural, é porque ele se entranha nas nossas relações, nos nossos afetos, nos nossos gostos. Ah, eu não gosto não de ficar com gente assim mais escura. Isso não é um gosto. Esse gosto é socialmente construído. E adivinha só o que essa sociedade que a gente vive é? Racista, né? Então, quando você acha pessoas que têm fenótipos negros feia, e você acha pessoas que têm fenótipo branco europeu bonito, está comunicando uma coisa, né? Está comunicando que você é racista. Então, assim, as pessoas projetam também esses comportamentos racistas, certo? Enfim, e aí é um pouco difícil, às vezes, quando a gente tem que dizer isso. As pessoas acham que porque ele é de esquerda, ou porque ele faz yoga e medita,
ou porque ele participa daquele projeto social muito legal, ele não é racista. Mas não é. Você não é uma pessoa excepcional. Você é uma pessoa branca que está dentro dessa estrutura e você Não, e agiu não de está forma. fazendo mais do que a sua obrigação, né, gente? Vamos combinar. Exatamente. Eu costumo dizer para os meus alunos que todo branco é racista. Todo branco foi programado para agir assim. O que você tem que fazer é sair do automático. Sair desse piloto automático que programaram em você e começar a desnaturalizar esse segurado na bolsa, esse esconder o celular quando uma pessoa negra aparece no ônibus, né? É isso, você tem que se desprogramar. Agora, se você nem assume que é racista, dificulta, entendeu? Se você fica achando que é um ser excepcional, que não, eu sou uma pessoa branca, mas eu não sou racista, não. Não dá, entende? Aí eu vou entrar na última pergunta, né? O que você acha? Porque já se passaram 130 anos da abolição da escravidão e é coisa de 30 anos é que a gente tem debatido isso e mais recente ainda é que o assunto popularizou com redes sociais, enfim. Como é que a gente faz para trabalhar essa autoestima e essa conscientização da população negra que tem direitos sim, né? Que tem que ter autoestima sim, que é possível sonhar sim, que tem que se juntar sim. E como é que trabalha para educar o branco que vem a vida inteira, né? Sendo ensinado a ser racista, a lidar bem, respeitar, mas se tiver uma vaga, a prioridade é minha, porque eu sou branco, porque você não é qualificado. Enfim, como é que faz, como é que se enxerga, que a gente está engatinhando ainda nesse assunto, embora já tenhamos um avanço. Só falar nesse assunto, se questionar isso é bem importante, mas como é que você enxerga, o que a gente pode fazer mais? Tem uma questão, Renata. A primeira, o ponto inicial é parar de achar que nós vivemos numa democracia racial e que porque a gente é misturado, porque a gente convive nos mesmos espaços, a gente convive bem. Isso não é verdade. Se você convive na mesma casa que uma trabalhadora doméstica negra, não, isso não é uma democracia racial, isso é uma relação de opressão, né? Que acontece por várias vias, mas é uma relação de opressão, certo? Então não dá para a gente achar que a gente vive numa democracia racial. Passo um. Passo um. O segundo passo é você se tornar responsável pela sua educação racial. Eu tenho chamado isso de letramento racial. É uma tradução de um conceito da Frances Klein, que trabalha sobre isso. Ela é estadunidense, é uma mulher negra, intelectual negra, que trabalha nessa questão. Então, assim, o primeiro passo é você ser responsável pela sua educação, é sair do automático e dizer, peraí, eu quero, sabe, sair dessa programação em que eu fui feita, e eu quero olhar para essas relações raciais de modo mais, como eu posso dizer, verdadeiro, ou mais coerente com a realidade. Encarar, né? Encarar a realidade. Encarar, parar de negar. Eu preciso que as pessoas brancas entendam que são brancas também, para que elas consigam transformar alguma coisa. Se ela não entender que ela é branca, ela não vai fazer nunca. Ô, Isabel, e o branco que já entendeu, ele se educou, ele estuda o assunto, ele já se reconhece como um privilegiado, branco, hétero, enfim. Ele já reconheceu isso e tipo assim, eu não tenho culpa de ser branco, e ele não faz nada com essa informação. Então assim, não deu em nada, né? Porque, tipo, de que adianta você ter consciência disso tudo e fazer nada com essa informação? Para mim, não importa, entendeu? Você ouviu, decorou o discurso para ficar bonito, né? No Instagram, no seu Twitter, para não ofender uma pessoa negra, mas efetivamente você não quer transformação social. Então, essa pessoa, para mim, tipo, infelizmente não está do meu lado da luta, porque eu luto por outra coisa, né? Eu luto por transformação social. Ele absorveu a teoria, mas a prática ainda é um obstáculo. Tanto que, assim, geralmente no meu curso, a gente faz esse letramento racial para que a pessoa desenvolva autonomia
para ela fazer práticas diferentes dentro do contexto dela. Então, como é que eu posso não ser racista sendo uma tatuadora? Como eu posso ser uma pessoa melhor, né, entendendo melhor essas relações raciais, sendo um policial? Como eu posso, entende cada função, como eu posso educar melhor os meus filhos, né, sendo uma pessoa branca e que não quer repassar essa educação racista que eu tive para frente. Então, assim, o que eu quero nesse curso, né, nesse no meu trabalho, é buscar que as pessoas desenvolvam autonomia para ser antirracistas nos seus contextos, para desenvolver Ajudar a pensar, crítico. né? Pensamento crítico, é isso. Agora, fala então o link para se inscrever no seu curso, né? Dia da semana, horário, o link, passa aí tudo para a gente poder encerrar. Eu tô pelo celular, então não vou conseguir mandar aqui, enfim. Mas o meu arroba é afroantropóloga, de afro, né? Que é de onde eu venho, e antropóloga, que é a minha formação. Eu tô no Twitter, tô no Instagram. O curso acontece geralmente nos sábados à tarde, inclusive hoje eu dou aula. E já tem essa turma acontecendo, é uma turma fechada para pessoas de terreiro, pessoas brancas que são de terreiro, então é bem interessante o debate. Como você lida com o orixá se você é racista? Entende? Então, assim, é bem um debate bem interessante. Geralmente as turmas acontecem no sábado de tarde ou durante a semana à noite, geralmente terça e quarta. O valor do curso é R$80, são 7 horas de formação. 7 horas de formação. E vem todo o material do curso, enfim. E é um momento de formação bem interessante. Já estou na 25ª turma e eu tenho tido muita felicidade de fazer esse trabalho, porque eu tenho visto que as pessoas estão se movimentando. Alguns alunos meus recentemente abriram um grupo de estudos. Então, eu vejo que realmente é algo que transforma a percepção das pessoas e, enfim, isso tem me feito bastante feliz. E é essencial. Para montar essa pauta para você, eu já aprendi coisa pra caramba. Estudando, lendo os textos. Imagina fazendo Ai, que bom. Então, a dica aí tá ótima, gente. Se inscrevam. Isabel maravilhosa. Manja muito. Se inscrevam no curso para aprender, para ninguém cometer essas coisas aí afora, ficar com esse discurso hipócrita, né? De começar que não é Isso, eu digo que o curso não é para você aprender sobre teorias raciais, é sobre você ser um ser humano melhor, sabe? Para você ser decente, é isso. Enfim. O que é o mínimo, né, que se espera de todas as pessoas. Isabel, muito obrigada pela participação. A rede agradece muito a Ana, que ajudou intermediando esse convite, o Fernando também. Seja bem-vinda sempre, se quiser retornar. Obrigada. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para a gente. E fica aí para você encerrar com o que você quiser falar. Ai, gente, eu queria agradecer muito pelo espaço. É ótimo estar aqui com vocês. Foi uma conversa muito boa. Obrigada, Renata, e todo mundo que intermediou para que a gente estivesse aqui. Mas a questão que eu queria falar agora no final era quem pudesse proteger, fique em casa. A gente viu um momento muito difícil. Pressionem por vacina, por auxílio emergencial. E quem puder, fique nas suas casas. Em especial, eu gostaria de deixar um abraço de conforto, né? Um abraço simbólico de conforto para as pessoas enlutadas nesse momento. É muito difícil viver um luto nesse período e, enfim, queria deixar um abraço para essas pessoas. Tá dado o recado. Muito obrigada, Isabel. Muito aprendizado hoje, a série falando aí. Muito obrigada. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Boa aula para vocês, Isabel. Tchau, tchau.